E aí, povo de Deus, glória a Jesus, Deus abençoe vocês. Como vocês estão vendo, eu não consegui chegar em casa ainda. Mas é aquela história, né? Compromisso é compromisso. E eu tenho prazer de abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Então, eu vou parar aqui, num local aqui, e nós vamos ter a nossa live. Pastor Valmir já está a postos, vai estar falando conosco nesta noite. E olha, antes de conectar o pastor Valmir, eu quero dizer para vocês do que aconteceu ontem, com aquela live de ontem. O tanto de testemunhos que nós recebemos da manifestação da presença de Deus, da glória de Deus nas casas. Impressionante. O casal de pastores me mandou uma mensagem dizendo que a glória de Deus encheu a casa. Eles estavam assistindo a live, a presença de Deus veio e tomou a casa deles. Uma coisa linda que aconteceu. E outros falando sobre renovação espiritual, sobre a compreensão, a revelação do que Deus estava dizendo, né? Do que Deus está querendo, melhor dizendo. Então, nós estamos no caminho certo. A hora é chegada. A hora não vem, ela é chegada. Chegou a hora, minha gente! Eu tô muito animado, Jesus! Eu tô muito animado, gente. Muito feliz com o Senhor. Me deixa saber como é que tá o som. Daqui a pouco eu vou colocar o pastor Valmir. Aí a gente já fica com a questão do som resolvido, tá? Que legal, olha aí, ó, a Sanedi Martins, né? Dizendo que foi muito bem recebida em Vila Velha na época da conferência de fevereiro. Olha aí, pastor Valmir. Tá vendo aí, ó, como que é importante receber bem, né? Ela tá dizendo aqui que foi muito bem recebida lá pelo pastor Valmir e sua equipe. Ok, o som tá normal. Que bênção. Que coisa boa. Pastor Isaías Lima entrou, Deus te abençoe, pastorzão. Chegou a hora, olha aí o tom, o pedal sincero. Que coisa boa. Vamos lá, gente, vamos passar de 100. Clica aqui, ó, e manda a live pros seus amigos aqui, ó. Tem um aviãozinho aqui, ó, bem na ponta do meu dedo aqui, ó. Pra quem tá assistindo gravado depois, fica aqui assim, mais ou menos, ó. Pra quem tá assistindo gravado. Mas ao vivo é aqui, ó, bem embaixo aqui no rodapé, tá? Que bom, o som tá ótimo. Chegou a hora é agora. É isso aí, gente. É isso aí. Anedi. É isso aí. Que bênção, minha irmã. Que coisa boa. Os testemunhos de vocês têm me enriquecido muito, viu? Inclusive vocês que têm mandado os testemunhos escritos. E tem chegado até mim. Eu tenho recebido os testemunhos de vocês. Que coisa boa. Deus abençoe vocês. Aí, tem gente da Betel aí, ó. Elisângela, nosso pastorzão Valmir Santos. Aí, começou a tietagem. Começou a tietagem, pastor Valmir. Ai, Jesus. Irmã do doce de goiaba. Olha, você arrumou um problema agora, viu? Porque você deu aquele doce de goiaba e o doce acabou. E agora, como é que eu faço, hein? Sem aquele doce maravilhoso. Glória a Deus. Eu não vi ao vivo, mas hoje fui renovada com a live, mesmo depois. Isso aí, que coisa linda, a Valentina. Que bênção, gente. Que coisa boa. A audiência de pastores tem aumentado aqui nessa live, viu? Muitos pastores aqui, isso é muito bom. Pastor, ontem vivenciei um milagre. Faz anos que tinha um nó na perna. Esses que se formam por estresse. Orei e desapareceu na hora. Olha aí, ó. Uau!
Que coisa linda. A Charline Lucas. Muita gente curada ontem, gente. Tanto ontem como na live do apóstolo Marcelo. Glória a Deus. Que coisa boa, que coisa boa. Muito bem, pessoal. 87, estamos chegando em 100. Vou conectar o meu convidado aqui. Pastor, vou levar lá no Rio. Ah? Quando eu for e tiver goiaba na casa da minha irmã. Que glória a Deus. Maravilhoso aquele doce, viu? Eu lembro. A paz do Senhor Jesus. Rio Grande do Sul aqui entrando. Que coisa boa. Já mandou, gente? Quem já mandou aqui o link para os seus contatos? Dá um... Confirma aí. 91, estamos chegando em 100. Vamos lá. Amém. Muito bem. Deixa eu chamar aqui o meu amigo de longas datas, companheiro. Vou colocar ele na linha aqui. Ei, santo Deus. Meu querido. O homem, quando aparece assim de bigode e barba, gente, pode aguardar, porque o negócio é forte. Como é que você tá, meu irmãozão? Estou muito bem, graças a Deus. Uma alegria, apóstolo Jefferson, estar participando desse momento tão precioso contigo. Rapaz, que coisa boa ter você aqui, que coisa boa. Um monte de gente aqui que teve na conferência testemunhando, viu? A recepção lá em fevereiro, todo mundo falando aqui, que coisa boa. Marcou a vida de muita gente aquilo ali, né? Amém. Amém. E para a igreja também, nós ficamos extremamente felizes em poder saber que a gente pôde criar esse ambiente, né? Que foi um tempo maravilhoso. Que tempo de Deus foi aquele, meu Senhor. E já a Betel, né, do que nós vamos viver aí, né, daqui a poucos meses, em julho. Né? Não, a Betel está num nível espetacular, rapaz. Inclusive a razão do porquê você está aqui, né? Porque os pastores que eu convidei para essas 3 semanas de lives, eu escolhi a dedo, né? Escolhi a dedo, assim, com muito cuidado, porque o critério basicamente foi esse, né? Pastores cujas igrejas ou cujos ministérios estão vivendo agora, né? A hora vem e já chegou. Então eu estou atrás daqueles que a hora já chegou, né? Amém. Aqueles que estão vivendo o agora de Deus, né? E a Betel de Vila Velha é uma dessas. Aliás, eu acho que isso aí é virtude de Betel, viu? Porque lá em São João do Meriti também, outra Betel lá, o fogo acendeu de um jeito que está uma loucura, uma coisa impressionante. Casa de Deus, Betel, né? Exatamente. Deus está fazendo, né, Jefferson? Deus está fazendo. Deus né? Foi no Instituto Bíblico Betel, né, que o avivamento começou a florescer ali na Rua Azusa, logo depois, né, com aquela turma. Exatamente. Eu tinha esquecido disso, exatamente. Uhum. Olha que loucura. Isso aí. Bom, para aqueles que talvez não te conheçam, então eu vou deixar que você se apresente, né? Quem é você, família, igreja. Fala um pouquinho de você antes da gente começar a entrar nos assuntos devidos. Ok. Bom, meu nome é Valmir, eu sou pastor aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, junto com a minha esposa, a Keila. Nós pastoreamos aqui. Eu tenho 2 filhos, o Vitor, de 22 anos, e o Vinícius, que ontem fez 28 anos, nós comemoramos. Uau! E já, né, pastoreando aí há 31 anos, né, 30 anos no ministério pastoral, iniciando ao lado de um grande avivalista, o meu sogro, o pastor Etevaldo, né, uma referência para todos nós. Grande referência. No avivamento. E eu me sinto assim, muito privilegiado de fazer parte dessa caminhada. Então, são anos aí sendo forjado na igreja local. Eu sou um pastor de igreja local, amo a igreja local, pastoreio, discipulado,
e, né, de vez em quando vou em uma ou outra igreja, mas assim, o que arde cada vez mais é exatamente isso, né? É cuidar bem de pessoas e crescendo, né, para que as pessoas sejam treinadas. E, ao mesmo tempo, né, há algumas décadas atrás, aí, há poucos anos atrás, eu já vinha assim, resistindo essa conexão de cuidado com pastores, mas quando eu estava nos Estados Unidos, junto com esse homem de Deus, o apóstolo Jefferson, né, me veio uma palavra muito clara a respeito disso, através da boca desse homem de Deus, que eu respeito muito, tenho uma grande consideração, e o apóstolo Jefferson me trouxe uma palavra falando exatamente sobre o que Deus iria fazer, não debaixo de uma palavra de Deus e deixando as coisas fluírem, né? Nesses últimos anos eu tenho tido o privilégio de poder estar com pastores, cuidar de pastores, e isso tem assim sido um tempo enriquecedor também, porque via de regra, apóstolo, os pastores eles, né, eles cuidam tanto das pessoas, eles se dão tanto, mas muitas vezes eles não são tão amados assim, né? Às vezes quando eles vacilam, pisam na bola, erram, né, eles são tão rejeitados, colocados de lado, né, Exatamente, que exatamente. nós precisamos criar também esse lugar de pastoreio de pastores, de fortalecimento, e eu vejo, né, Deus assim movendo. É um avivamento com essa ênfase dupla, né? Um avivamento não somente para romper o crescimento, o evangelismo, né, e salvar este mundo para Jesus, mas também é um avivamento de amor, de cuidado, né, de vidas sendo, né, resgatadas e cuidadas, curadas, né, através do corpo da igreja. Então, é isso aí. É exatamente isso. Uma das coisas que eu entendi que Deus queria, aliás, você tem uma parcela disso. Quando nós marcamos o primeiro evento desta série de eventos que agora estão acontecendo, o primeiro foi aí na Betel, você tomou a iniciativa e disse: o que você acha, apóstolo, de nós fazermos um encontro de pastores aqui no sábado de manhã? Um café para pastores. Eu não tinha pensado nisso. Engraçado é que quando o Senhor me visitou em novembro de 2020, que ele me deu a visão que eu hoje compartilho, e a palavra que ele me entregou, ele disse: diga para a minha igreja isso, isso, isso e isso. E aí eu peguei e falei assim: mas dizer para a igreja, Senhor, como assim? Eu não sou um pastor de mídia, né? Eu não sou. Tem pastores aí de renome, pastores que, sei lá, em 2, 3 programas eles falam para milhões de pessoas. Como que eu vou dizer para a igreja? É muita coisa, né? E aí o Senhor falou comigo o seguinte: isso aí não é problema seu, né? Isso é problema meu, né? Em outras palavras, eu vou te dar a plataforma e você se responsabiliza em fazer o que eu estou mandando. Diga o que eu estou mandando dizer, né? E aí, quando você falou aquilo, que eu também não tinha noção, que nós íamos quase encher aquela igreja de líderes, eu não tinha noção, né? E aí, quando eu vi aquela igreja, com aquele tanto lá, sei lá, 200 e tantos líderes dentro daquela igreja, famintos, sedentos de Deus, devorando a palavra, devorando, adorando a Deus, ali eu entendi, tá? Não sei se eu cheguei a te falar isso. Ali eu entendi que aquilo ali era uma estratégia de Deus. E aí nasceu, eu sempre tive um coração para líderes, mas ali nasceu essa carga. Então, todos os lugares, todos os eventos que eu fui dali para frente, todos eles nós tivemos encontro de pastores. Entendeu? Rio de Janeiro tivemos cento e tantos pastores, tivemos mais 80 ou 90 pastores num outro encontro no Rio de Janeiro, 2 encontros, tivemos uma turma de pastores em São Paulo, tivemos um grupo de pastores em Portugal, rapaz, eles saíram de vários lugares, de Portugal, Espanha, Itália, de todos os lugares, e vieram e congregaram ali na igreja do pastor Valdirã, que um dia eu quero que você conheça. E, rapaz, aquela pastorada, e a mesma coisa, gente faminta, sedenta de Deus, assim, uma coisa incrível. Eu estou presenciando, pastor Valmir, algo que eu nunca vi. Você sabe, porque nós frequentamos muito tempo encontro de pastores, né? Ordem de pastores de uma certa denominação.
muito tempo, e não era o que eu via. Eu não via fome de Deus, gana por Deus. Eu via, às vezes, animosidade, disputa por força, disputa política, aquela coisa, né? Em alguns casos, não todos, lógico. Mas eu nunca vi, eu nunca lembro de ter visto nos meus 40 anos de ministério o que eu estou vendo agora, espontaneamente eclodir. Uhum. Entendeu? E a coisa começou por aí. E agora eu estou vendo as mensagens, seja aqui no Instagram, no Facebook, no Telegram, no geral da igreja, as minhas pessoais. Rapaz, é muita gente, muita gente. E todo mundo com a mesma fome, com a mesma gana de ter um encontro novo com Deus e ter seus ministérios renovados. Você tem percebido a mesma coisa? A mesma coisa. E eu vou dizer, apóstolo, que é uma coisa assim quase que generalizada no meio dos pastores. Então, assim, pastores sérios, homens de Deus, o de, de um toque, um frescor novo de Deus no ministério deles. E tem sido um negócio incrível, como que eles estão assim em busca, sedentos. Eu tenho estado em algumas igrejas que estão fazendo essa transição do modelo tradicional para um modelo de uma igreja renovada, pentecostal, carismática, avivada. A sede desses pastores é incrível e é interessante porque eles ficam assim: Valmir, como é que eu oro? Como é que eu oro? Como é que eu vou tirar 1 hora de oração, 2 horas orando ao Senhor? E é bacana a gente ver isso, porque a sede, o que está queimando no coração deles é exatamente essa intensidade, né? Esse movimento de Deus. Eu não tenho dúvida, apóstolo, que isso é algo que o Espírito está gerando. Há uma fome na terra, há uma fome sendo gerada aqui na nossa nação. Os pastores estão se inclinando para isso de uma forma como nunca vimos. Eu vejo isso na É minha... impressionante, rapaz. Incrível que Deus está fazendo. Então, assim, eu vejo Deus levantando, né, essa fome e essa sede. O que nós precisamos agora? Precisamos de homens e mulheres que vão nos ativar neste lugar. Não somente no sentido de envio, mas preparando também, sabe, apóstolo? Porque você falando, você tem um alcance, mas você treinando pastores, você se multiplica na vida Oh, yeah. você se multiplica na vida desses líderes. Então, eu penso que esse é um grande papel. Você aí nos Estados Unidos, eu estive aí 6 meses depois que você chegou aí na América, eu tive a alegria de poder me hospedar na tua casa por 2 meses, foi tempo. Então, eu posso fazer uma leitura desses anos que você está aí nos Estados Unidos, de 2001 até hoje, 2023, você já fluía no profético muito fortemente aqui no Brasil, né? As histórias que a gente ouvia, né? Os testemunhos que vocês nos contavam, né? De palavras de Deus, né? De uma forma assim tão clara. Mas aí nos Estados Unidos, além desse movimento do profético, obviamente, né? Deus também te trouxe novos entendimentos, mas você desenvolveu essa veia do mestre muito fortemente, né? E essa capacidade do ensino, que foi o que te fez eclodir aqui na internet também, né? As pessoas te seguem, porque você não é somente um homem que vem com uma palavra rasa e aqueles jargões, você vem com ensino bíblico, você vem com palavras, você vem com experiência, né? E essa sua capacidade de mergulhar, né, na palavra e ensinar. Então, eu vejo assim, Gerson, que Deus te capacitou para esse tempo. E eu fico feliz em poder estar assim, participando desse momento e recebendo também, continuando a receber, como você sempre marcou a minha vida. Você é uma referência. Eu me sinto Você sabe assim... o que eu estou entendendo, Valmir? Eu estou entendendo que duas coisas, tá? Primeiro, está se cumprindo algo que o Senhor tinha me mostrado em 2020, que é o surgimento dos anônimos, tá? Deus está levantando uma geração
de pastores que, mesmo que fosse conhecido na sua cidade ou aqui e acolá na sua denominação, eles não eram nacionalmente conhecidos, eles não eram internacionalmente conhecidos. Deus está começando a levantar essa geração. E eu poderia citar aqui vários nomes, incluindo o seu. Vários nomes de pastores que saíram do anonimato de há poucos anos atrás e que hoje são pastores conhecidos, viajados, que têm uma palavra de ancião, né? O ancião na Bíblia não é o velho de idade, o ancião na Bíblia é o maduro, né? É o pastor sênior, é aquele que é ouvido por muitos, né? É. E eu estou vendo, número um, isso acontecer, Deus levantando uma geração, Deus promovendo os anônimos que permaneceram fiéis, tá? Pessoas que vêm pagando um preço há muitos anos de fidelidade, esperando em Deus, inclusive assistindo gente proeminente tratando o ministério de qualquer maneira. E às vezes sofrendo com aquilo, né? Ali pagando um preço, enquanto que o outro que foi promovido por Deus não está levando a coisa séria. Mas Deus está começando a virar a escada, né? Igual ele fez com José, né? José foi descendo a escada, desceu. Quando chegou lá no pé, Deus virou a escada. E o que estava lá embaixo foi para cima, o que estava em cima foi para baixo, né? É exatamente isso que Deus está fazendo agora. Ele está virando a escada. E a segunda coisa que eu quero ouvir as suas colocações sobre isso também. A segunda coisa é Deus está conectando esses caras. Rapaz, eu conheci agora, fiz uma live aqui com um pastor ex-batista tradicional, que Deus pegou esse cara, batizou ele com o Espírito Santo, todo desconfiado. Ele foi num evento do Randy Clark, né, da Bethel. Bethel também aí, ó. Bethel de novo. O Randy Clark da Bethel aqui da Califórnia. E Deus batizou ele com o Espírito Santo, rapaz. No evento, pastor batista tradicional. Batizou ele no Espírito Santo e o melhor, deu a ele um dom de maravilhas. Eu vi isso, eu assisti. Deus usando o cara com maravilhas. Impressionante. Entendeu? E Deus está fazendo isso, rapaz. Deus está soprando os nomes. Deus está soprando para longe agora. Pessoas que até pouco atrás era desconhecida e gente que não se conhecia. E você sabe que Deus me deu um dom de conexão, né? Deus me deu um dom de conectar gente, pessoas. E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu estou interconectando essas pessoas. Então, agora mesmo em São Paulo, o que acontece? Nós vamos ter lá muitos pastores que estão vindo de vários lugares da região lá. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, confirmado. Rio de Janeiro, vários, entendeu? Vários lugares de São Paulo. Nós vamos ter uma turma lá de pastores lá. E aí, o que acontece? Essa turma vai se interconectar. Porque é gente que está falando a mesma língua e que está desejando as mesmas coisas. E eu imagino que você está percebendo isso também. Eu vejo nitidamente isso acontecendo. Eu penso que isso é o movimento do Espírito Santo, fazendo essa conexão. Até porque, apóstolo, ninguém encerra em si mesmo toda a revelação. Ninguém encerra em si mesmo todo o conhecimento, né, a capacidade de ver, de enxergar. Eu vejo, assim, uma coisa que está muito clara para mim nesse tempo, apóstolo, é essa conexão, principalmente, do profético com o pastoral. Eu vejo que esse avivamento ele vai se mover muito em cima desses dois trilhos, porque o profético é exatamente esse, é a gente indo para cima, né? E curas, milagres, a manifestação de Deus, porque de um resgate novamente de um evangelho que fala não somente aos ouvidos, mas aos olhos. Paulo disse, né? Eu não dei a conhecer o evangelho, né, somente por palavras persuasivas, mas em demonstração de espírito e poder, ou seja, aquilo que vocês estão vendo com os seus olhos, este evangelho que vocês estão vendo escrito, né, que foi encarnado em Jesus, ele é real, ele é vivo.
Só que o que acontece, né? São movimentos de Deus. Nesses últimos 20 anos, eu posso falar isso assim, por estar aqui no Brasil, né, fazendo uma leitura nesses últimos 20 anos, a partir de 99 para 2000, principalmente ali de 2000 para frente, um movimento de preparo da igreja para o pastoral. Porque, Jefferson, o próprio William Seymour, os grandes avivalistas, eles sempre falaram, né? O William Seymour foi bem claro que, para ele, né? Aliás, Evan Robert, que falou isso assim bem claramente, que para eles um dos grandes problemas após o grande mover de avivamento que aconteceu lá no país de Gales foi a falta de pessoas para cuidar do número de tantos convertidos que surgiram no avivamento. Eu vejo assim o que Deus tem feito nesses últimos 20 anos é trazer novamente para as verdades do cuidado através de um discipulado sério, as pessoas sendo introduzidas para dentro da igreja, mas não sendo esquecidas ali, elas sendo cuidadas. Então, o profético, ele é necessário e ele vai romper para esse movimento, porque foi o que nós ouvimos nas lives aí, né? Inclusive o apóstolo Marcelo falou sobre isso, né? Como que o mover de cura, de sinais e maravilhas, ele vai atrair as multidões, mas precisamos também desse crescimento, desse treinamento da igreja com coração pastoral. O exemplo lá de Samuel, quando ele chegou na casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, então ele mandou chamar os filhos e foi, né, a gente conhece a história, foram aparecendo, até que por último trouxeram Davi. E interessante que quando Davi é ungido rei, né, a ideia poderia ser, então a partir de agora, Jessé, ele está ungido, ele não vai assumir agora, mas eu vou levá-lo para ele ficar lá na escola de profetas, eu treiná-lo para que ele possa se fortalecer. Não, Davi foi ungido, mas permaneceu na casa do pai. Então isso fala o seguinte, que o profético, ele vai ungir, o profético, ele vai romper, o profético vai declarar. Meu Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui, rapaz. Poxa, a eternidade que vai forjar o Davi. Ficou na casa de Jessé, continuou cuidando das ovelhas, levando pão para os irmãos. E eu vou dizer, Jefferson, quem estiver preparado para continuar cuidando das ovelhas, cuidando do secreto, desse lugar em Deus, levando pão para os irmãos, na hora certa, Deus vai estabelecer essas pessoas. Então, o profeta, o pastoral cuida, e eu vejo Deus preparando a gente exatamente a respeito disso, porque um não pode caminhar sem o outro. A igreja muito pastoral, ela não rompe, ela não cresce, ela não tem ímpeto, ela não tem esse mover sobrenatural. Então, nós estamos isso, né? É algo que Deus está fluindo em nós a respeito disso, e isso que Deus assim tem trazido luz a respeito do rompimento no profético, rompimento no pastoral, né? Para que a gente possa caminhar e cuidar bem, para não perder essa multidão que Deus vai trazer aí. Meu Deus. Essa leva... Rapaz, que palavra sábia demais que você deu, viu? Que coisa linda. Aí eu estava lembrando o seguinte, você falando e eu ruminando aqui, né? Duas coisas. Por que algumas pessoas perdem as ativações? A gente ministra ativação nos eventos, como a gente fez aí no sábado de manhã, orando pelos pastores, ministrando nos pastores. Às vezes a resposta é imediata, às vezes acontece. Agora mesmo eu estive em Portugal e ministrei lá sobre os pastores, sobre a igreja local, sobre o pastor da igreja local, e a coisa começou a acontecer assim, ó. A igreja começou o nível espiritual da igreja mudou, o crescimento da igreja é outro e tal. Mas às vezes eu estava lembrando o seguinte, você falou de Davi, quando Samuel foi lá e ativou Davi, ou ministrou sobre Davi, aparentemente nada aconteceu. Nada aconteceu. Então, se a pessoa não sabe lidar com o tempo de Deus para a ativação profética, ela passa por um processo de ativação e ela acha que nada aconteceu. Tem gente que joga fora a ativação. Jesus soprou sobre os discípulos, soprou e disse, recebam o Espírito. E nada aconteceu. Jesus, hein? Jesus. Soprou sobre eles o Espírito e aparentemente nada aconteceu.
O que eles não sabiam era que dias depois, ou semanas depois, o Espírito viria numa violência tão grande sobre eles que o mundo inteiro seria impactado por aquilo que eles fariam dali para frente. Então, quando você estava falando, rapaz, eu senti uma pressão de Deus, uma pressão de glória tão grande, porque eu estou entendendo que esse é o segredo. Pastores, 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 ouçam o que nós estamos dizendo. Ei, meu Deus. Porque algumas pessoas estão dizendo o seguinte, alguém teve a audácia de me mandar uma mensagem dizendo o seguinte, o senhor disse que quando Pelé morresse ia ter um avivamento no Brasil. Não estou vendo nada acontecer agora, ainda. Eu entendi. Aí eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu apagava a mensagem, porque, ou seja, essas pessoas existem. Tem muita gente que vai jogar fora o que Deus está tentando fazer. Muita gente que vai desperdiçar o tempo da visitação. Jerusalém, você deixou passar o tempo da sua visitação. Isso mesmo. Entendeu? Exatamente. Então, os pastores que estão aqui, apóstolos, obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus, entenda isso. Que nós estamos num tempo de ativação. Não quer dizer que vai acontecer amanhã, mas a ativação está acontecendo. E Deus está usando esse tipo de coisa, esses eventos. Deus está levantando homens e mulheres. Você fez uma pesquisa espetacular sobre avivamento. Falar nisso, gente, eu esqueci de avisar. Pastor Valmir é um dos preletores em São Paulo, do Encontro dos Sedentos em São Paulo. Ele vai ministrar lá. Queria até aproveitar que você falasse um pouquinho. Eu acho que virou um livro, né? Sim. Eu escrevi um livro, né, que é Marcados pelo Avivamento, onde eu faço, né, onde eu trago as histórias, né, movimentos de Deus e algumas palavras que Deus tem dado nesses últimos anos a respeito do avivamento, que é a grande busca da minha alma, né, o que arde aqui dentro todos os dias, nesses últimos anos, orando ininterruptamente, né, às madrugadas e buscando ao Senhor por essa resposta de avivamento. E esse livro, ele vem... Eu tenho usado ele também em alguns seminários que eu tenho dado, igrejas onde eu vou ministrar. E agora, em março, eu estou lançando um novo livro, que é Ativando o Lugar da Oração. Né? Você vai trazer os dois em São Paulo? Vou levar os dois. Ok. Então, meu Deus, que coisa gloriosa, que coisa gloriosa. Shanta Carabassá. Deus fazendo. E eu vou dizer uma coisa. Uma das coisas que nós precisamos estar preparados e que é um dos sinais de que Deus está aprovando o que Ele está liberando nesse tempo, é que nós vamos ter também um nível de resistência maior do que a gente já experimentou em termos de evangelho. Repete. Um nível de quê? Repete. Um nível? Resistência. Para esse movimento que Deus vai fazer. Eu tenho visto que nesses meus tempos que eu tenho estudado um pouco mais a respeito, e tem sido um movimento meu a respeito do mover do Espírito Santo, lá no Velho Testamento, no Novo, na história da igreja, né, como que esse movimento de resistência ele sempre aconteceu e não vai ser diferente para nós. Né? Eu vejo que Deus vai, ao mesmo tempo, né, esse movimento vai ser uma resposta para uma igreja que está em busca, né, de algo do Senhor, algo sobrenatural, como também nós vamos ter resistência, principalmente no meio de movimentos mais históricos, pastores que não querem sair deste lugar, do lugar do conforto, porque o avivamento ele é um movimento que nos tira desse lugar, nos tira desse conforto. Né? É uma sede de Deus, é uma fome pelo Senhor. O avivamento não é para o mundo, né? O avivamento é para a igreja. O avivamento é a igreja que está morta e que Jesus está dizendo, levanta-te dentre os mortos. Né? Exatamente. E Deus está respondendo. Agora, uma igreja avivada, ela vai ser a resposta para o mundo. Né? Uma igreja... Exatamente. O mundo se beneficia através da igreja. Exatamente. E eu estava vendo, né, Jefferson, como que isso acontece, porque depois que os apóstolos morreram,
né? Os discípulos deles ainda mantiveram muito da chama acesa, né? Daquilo que eles receberam. Mas após esse movimento dos apóstolos, o falecimento deles e os discípulos, a igreja ela foi se perdendo no meio do caminho, né? Ela foi perdendo essa pegada, porque ela faz um casamento com o Estado, ela começa a ser beneficiada, e agora as reuniões onde Paulo diz acontece salmos, hinos e cânticos espirituais, isso foi tirado da igreja, esse lugar de mover do Senhor, esse lugar onde Deus falava diretamente às pessoas e através das pessoas, e foi colocada na mão de uma casta religiosa, na mão de teólogos que, perdendo o poder, eles justificaram a falta de poder. E aí levantam teólogos como Agostinho, dizendo bem assim, bom, para justificar a minha falta de poder, apesar dele dizer que cria, né, ele falava sobre curas, milagres que aconteciam, mas ao mesmo tempo ele negava e dizia, né, em alto e bom som, que aquilo ali foi para o tempo apostólico. Foi aí que os cessacionistas se fundamentaram, né? E aí, nesse período, o que aconteceu? Para justificar a falta de poder, a igreja começou a fazer alianças com quem? Com a filosofia de Platão, de Aristóteles. Começaram a querer explicar Deus a partir de uma filosofia. E aí, o que aconteceu? Eu não preciso orar mais, eu não preciso mais buscar. Os movimentos, Um desastre, os né? próprios movimentos dos monásticos, criar os monastérios, que depois se tornou, né, num grupo de pessoas com muitos rituais, mas o início dessa turma era uma busca, era um grito dizendo assim, eu não quero, não é isso que Jesus ensinou, a igreja de Atos não era assim, a igreja de Atos era o fluir de Deus. Então, durante a história, só que interessante, sejam, né, essa turma lá dos chamados montanistas, né, que era relegado a hereges, eles eram considerados hereges da época, né? E não é diferente hoje também, seja na época lá, né, antes de Wesley, né, os pietistas, né, os moravianos que vieram, essa turma toda, em todo o tempo, Jefferson, elas foram chamadas de hereges, hereges. E eu não tenho dúvida de que esse movimento vai se levantar novamente para dizer bem assim, né, esse é um povo que está muito místico, esse pessoal está saindo da palavra de Deus, e ao contrário, nós estamos resgatando a palavra, nós estamos resgatando a vida de Deus, a vida do Evangelho. Então, assim... Eu queria te perguntar, aproveitar esse raciocínio seu, deixa eu te fazer uma pergunta. Baseado nas suas pesquisas e baseado no que Deus tem te falado, qual é a sua expectativa daqui para frente? O que você entende que Deus está querendo fazer, pastor? O Jefferson, eu entendo o seguinte, que é um movimento sem volta. É um movimento sem volta. Eu acredito, né, que o que vai acontecer agora nesse tempo é o que... Eu vou usar o exemplo que eu li num livreto antigo, né, que o pastor Abil uma vez deu, o título do livro era A Patrola de Deus. Eu entendo que Deus está vindo com urgência. Nós estamos às portas da volta de Jesus. Isso está mais claro do que nunca. E esse é o movimento que vai acontecer, que foi, inclusive, profetizado lá para o William Seymour, que diz que daqui a 100 anos viria um mover, um avivamento em proporções maiores do que aquilo que aconteceu na Rua Azul. E para ser em proporções maiores, vai ser uma coisa louca. Nesses últimos anos, Michael Bickle falou a mesma coisa, que Deus iria trazer um mover onde 1 bilhão de almas seriam salvas, assim, algo inacreditável, Deus movendo. Então, eu vejo, sabe, apóstolo, que já está acontecendo, o avivamento já está, ele já é uma realidade, mas você mesmo falou uma coisa que ficou muito clara para mim também. É como uma criança, ela está, né, no seu início, no seu nascedouro, mas ela está amadurecendo, e eu entendo que daqui a pouco nós vamos ver esse movimento tomando proporções, e ninguém segura, é um movimento do Espírito, não tem denominações. O pastor Etevaldo falava isso, ele falava isso há 30 anos atrás, ele disse, Valmir, ele falava isso em alto e bom som para a gente, o modelo convencional não vai se sustentar, as convenções não vão se sustentar. Ele falava isso. Naquela época, isso para mim era inimaginável.
como se sustentava um pastor, uma igreja fora de um modelo, né, de uma estrutura denominacional. Isso é um negócio louco. E hoje o que está acontecendo, Jefferson, Deus está nos unindo. Nós estamos mais unidos do que os laços denominacionais, do que os laços convencionais. Incrível, rapaz. É um negócio louco, é algo de Deus. Eu converso com pastores que eles falam comigo assim: Valmir, me ajuda, eu quero orar, eu quero buscar mais. Eu tenho amigos pastores que eles dizem assim: Valmir, eu estou orando 5 horas por dia. Eu falo: eu quero chegar nesse lugar, eu estou orando 8 horas por dia. William Seymour chegou e disse: Deus, eu quero avivamento. O avivamento não vinha, já orar. Ele já estava orando há 2 anos e meio. Ele disse: Deus, o que é que eu faço? Deus vira para ele e diz assim: ora mais. Ele falou: mas eu já oro 5 horas. Né? Agora Deus ora mais. O homem começa a orar 7 horas por dia. 1 ano e meio orando mais 7 horas por dia. E o avivamento veio sobre a Rua Azul. Acontece aquilo tudo que a gente conhece. Eu não tenho dúvida, Jefferson. Eu amo a palavra, eu amo a pregação, eu amo eu amo aconselhar, mas eu vou dizer uma coisa para você: eu nunca amei tanto querer estar orando como eu desejo hoje, como eu vivo hoje. E ir orar para mim é como se eu fosse direto a um pote de sorvete, a comer uma comida deliciosa, é estar com Deus. E não tem a ver com aquilo que eu vou falar, tem a ver com estar na presença dEle. Sabe? É chegar naqueles primeiros momentos, deitar no chão em silêncio, deixar até que ele venha, até que ele se achegue, né? E a presença dele se manifeste. Eu tenho um sonho, Zé. Eu tenho um sonho quando eu estou deitado no chão, de que uma hora dessa eu vou abrir os olhos e eu vou ver aquela glória Shekinah lá da Rua Azusa também sobre a minha vida, sabe? Eu tenho esse sonho, eu fico numa expectativa. Isso vai acontecer, Deus vai fazer. Então, movimento de Deus, da oração, do lugar secreto, do esperar em Deus. Deus está levantando. Isso não é uma coisa de um pastor, de alguns pastores. É um negócio incrível. Os meus amigos aqui na cidade, eu tenho contato com vários amigos aqui na cidade. A fome é a mesma, a sede é a mesma. Às vezes nós não sabemos o que fazer, como fazer. É onde eu vejo Deus levantando pessoas como você, que está assim nessa conexão com o Brasil novamente, para trazer isso, trazer tudo aquilo que Deus tem te dado e para esse movimento, porque nós vamos precisar de palavras de sabedoria, nós vamos precisar de direções de Deus, porque tem muita coisa que vai acontecer aqui na nossa cidade, em Vila Velha, que nós vamos ficar assim: e aí? Como é que é esse negócio? Para onde vamos? E precisamos de pessoas que vão trazer palavras, vão trazer direções, vão trazer as impressões do Espírito. E isso vai comunicar com aquilo que Deus está falando na igreja local. Então, o movimento do Espírito não tem a ver com vamos assinar aqui um papelzinho, vamos assinar aqui um acordo de parceria. Tem a ver com o sopro do Espírito. É o Espírito que... Não tem cara institucional, não tem nada de institucionalidade nisso. Nenhuma. É orgânico, né? Puramente orgânico. Como é que está o seu coração para abril em São Paulo? Queimando, né, diante dessa responsabilidade, porque eu vou estar ao lado, né, de homens que eu admiro muito e poder contribuir para esse tempo, mas crendo que Deus vai fazer, né? Eu entendo, apóstolo, que você é um homem, né, inteligente, você tem a sabedoria de Deus na sua vida. E eu entendo que aquilo que você falou é importante. Valmir, eu quero te levar, porque eu entendo que você tem um aspecto para esse tempo, uma palavra pastoral, né, a sua experiência, né, como pastor local. Isso também é importante, né, não somente aquele movimento, né, levar os profetas que vão fazer, né, a coisa acontecer e vão romper e vai ser a transferência desse toque de Deus, mas também pessoas que vão trazer, né, esse lugar e dizendo o seguinte: gente, precisamos de levantar um exército, porque a igreja precisa de um coração profético, mas a igreja precisa de um coração pastoral. E eu quero poder dizer, né, a respeito disso, até fazendo, né, uso dessa história, desse movimento histórico, né, do Espírito Santo ao longo da história, e entendendo que a igreja vai absorver, né, esse movimento de Deus. Então, a gente tem visto isso acontecer através
né, das igrejas, né, nas casas, absorvendo, pastoreando, cuidando, né, do discipulado, liberando, muito ensino. Gerson, tem acontecido muito aqui no Brasil. Essa turma está com muita sede de conhecimento, muita sede. Que Né? coisa, Essa turma, né? essa geração nova, eles estão com sede de conhecimento e assim, né? E eu até brinco aqui com alguns deles, né? Eu estou tendo que correr atrás a respeito de muitas coisas, porque são tantas demandas, né? Tantos, tanta demanda de conhecimento, né? Os porquês, mas isso está sendo muito bacana, está me esticando mais ainda, mas eu tenho falado com eles o seguinte, que é o que John Wesley falou, teologia na cabeça, fogo no coração. Teologia tem que vir debaixo de um mover, de um fogo de Deus. E essa turma vai arrebentar. Nós estamos, né? E Deus está fazendo isso. Eu quero dar esse testemunho a seu respeito também, já por te conhecer. Eu acho que isso é muito importante também. Porque você sempre foi um homem do conhecimento. Você foi para os Estados Unidos, você não parou. Você foi lá fazer o seu doutorado, você foi mergulhar, você é um estudioso, né, um escatólogo, e são assuntos que você assim mergulhou de uma forma muito linda. Mas o que me admira e me ensina, sem palavras, é que você não deixou apagar esse fogo no seu coração. Ao contrário, né, isso se intensifica cada vez mais. E a impressão de quem não te conhece, de repente te ouvindo um pouco, vai falar bem assim, esse aí é mais um místico, é mais um aí que só quer saber de oração, de avivamento, de sopro de Deus, mas eles não sabem o que está por trás aí, a carga de conhecimento. E interessante isso, porque o conhecimento, o mergulho que você tem feito nesses últimos anos, fez o que ele tem que fazer, o conhecimento, ele tem que nos fazer mais apaixonados por Deus, amando mais o Senhor, desejando mais o Senhor. Porque, Jefferson, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho pensado a respeito disso. Não adianta nós soprarmos sobre pessoas que não amam a Deus, não amam o Senhor, não desejam o Senhor. Como pastor local, às vezes eu fico orando, você tem que orar que mais. Frase, rapaz, que frase. Você tem que buscar mais o Senhor. E eu tenho percebido o seguinte, às vezes a gente está jogando pérolas apócrifas, e quando eu digo pérolas apócrifas, nós estamos jogando verdades profundas a pessoas que não estão compreendendo essas verdades, essas revelações de Deus. O que é a oração, o que é o lugar secreto? Então a turma está meio perdida um pouco aí, assim, sabe? Não, eu não quero largar Jesus, mas ao mesmo tempo, por que você não ora? No final das contas, a minha falta de oração, ela só diz respeito à minha debilidade no meu amor, a minha falta de amor a Deus. Porque quem ama vai orar. Quem tem a revelação do verdadeiro amor de Deus vai orar. E eu vejo que esse avivamento, ele é um resgate da paixão pelo Senhor. Fogo, paixão, orgulho. Rapaz, eu tô vendo que você está incendiado, rapaz. Eu tô feliz demais. Você está em chamas. É o que está aqui. Queimando, né? Agora eu quero que você diga o seguinte: lembra quando nós saímos do Espírito Santo e fomos parar em Buenos Aires, porque nós ouvimos falar de um avivamento? Uhum. Diga agora para essa pastorada que está aqui, 150 pessoas, deve ter aí uns 70, 80 pastores aí. Diga para eles se vale a pena eles saírem do conforto de suas cidades para irem em abril lá em São Paulo. Vale a pena ou não? Pastores, eu tinha acabado de ler um livro, Espírito Santo, Tenho Fome de Ti. 6 meses depois, eu nem imaginava, não imaginava. Esse homem me fez o convite dizendo, Valmir, eu estou indo lá para a Argentina. Mas o quê? Vai ter um encontro de avivamento na Argentina. 6 meses depois, eu estava na igreja do autor desse livro, Espírito Santo, Tenho Fome de Ti, pastor Freixo, um dos homens, uma das maiores autoridades quando se fala sobre o Espírito Santo, né? E eu quando cheguei naquele lugar, foi um impacto de unção. Nós estávamos lá em 2.000 líderes, né? Alguma coisa assim, né? Do mundo inteiro, de nações. E o Jefferson falou uma coisa para mim, ele disse assim, Valmir, quando eles chamarem para impor as mãos, quando eles chamarem, sai correndo, senão você vai ser atropelado. E eu lembro disso, lá na frente, recebendo a unção. E quando eu voltei, depois daqueles dias, transformado, mas ao mesmo tempo dizendo, e eu perguntei, eu estava dentro do avião, eu perguntei assim, Jefferson, mas
E aí, como é que vai ser? Como é que eu vou saber que essa unção está sobre mim? Como é quais são os sinais de que eu recebi isso de Deus? E ele disse bem assim, Valmir, fique tranquilo, a unção já está em você, você já recebeu. Agora, daqui para frente, você vai perceber ela quando na sua próxima pregação, as suas próximas mensagens, o que Deus vai fazer. E eu lembrei de Moody, porque Moody, quando foi batizado no Espírito Santo, ele disse o seguinte nos seus escritos: a minha mensagem continua a mesma, eu continuei a mesma pessoa, continuei falando a mesma coisa, mas os resultados nunca mais foram os mesmos, nunca mais. Depois daquela unção. Então, pastores, vamos nos expor ao ambiente do avivamento. Temos que nos expor, temos que nos expor. Tem ambiente que está sugando a nossa... sugando o fogo de Deus. Existem líderes que estão aí contando as derrotas. Nós precisamos estar ao lado de homens que olham para frente, olham para os céus, como Abraão, enxergam as estrelas dos céus, enxergam o que Deus vai fazer, o que Deus vai realizar. E esse ambiente, né, dos sedentos que nós vamos ter aí em abril é um tempo de Deus para nós. Eu não tenho dúvida disso, que Deus vai fazer algo muito grande. Eu quero receber. Eu vou lá para ministrar, né, um momento lá, mas a minha expectativa, apóstolo, é que eu quero ser marcado pelo Senhor, quero ser recebido. Eu também. Eu estou indo para dar, mas estou indo para receber de todos vocês que vão estar ministrando lá. Eu também. Rapaz, eu não vou parar de receber nunca, porque depois da morte, aí que eu vou receber mesmo, quando eu estiver na presença do Todo-Poderoso. Eu vou receber daqui até a eternidade. Exato. Não vou parar jamais. Meu irmão, que live gloriosa, viu? Aliás, vou te falar, a semana a coisa foi crescente. E hoje eu estou impactadíssimo, primeiro com a presença de Deus, e ver você incendiado como você está. É uma maravilha ver isso, eu estou muito feliz. 1 hora já de live, eu vou pedir para você orar pelo nosso pessoal, por essa turma que aí está. E gente, olha, tome esses exemplos. Pastores, se você ainda está em cima do muro, você precisa entrar no site, se registra para São Paulo ou Brasília, o que você quiser. O bom de São Paulo é a facilidade de entrar e sair de São Paulo. Aeroporto bom, tem tudo lá, tem ônibus, tem tudo que você precisa. E as passagens agora estão baratíssimas. Exatamente, hotel perto, tudo lá. Então nós já temos muita gente inscrita, mas eu estou pedindo muito a Deus que vá o máximo de pastores possível. Porque um pastor incendiado, meu filho, é uma igreja inteira incendiada, e sabe lá Deus quantas mais igrejas incendiadas. Aleluia, aleluia, aleluia. Então Deus fica à vontade, pode orar, deixar suas últimas palavras e em seguida pode orar abençoando a nossa audiência. Eu tô muito feliz com essa live. Amém. Eu quero assim, gente, fechar esse momento só declarando sobre a vida, né, de vocês. Busquem a Deus mais do que nunca. O evangelho é um relacionamento. O evangelho não é um código de regras. O evangelho não são rituais. O evangelho é um relacionamento com Cristo vivo, o Espírito Santo que habita em nós. O evangelho é a vida de Deus fluindo diariamente através de nós. E isso nós vamos viver através desse tempo de qualidade com o Senhor. Eu tenho desafiado as pessoas, eu tenho desafiado a igreja local e aonde eu vou. Busque o Senhor, separe pelo menos 1 hora do seu dia para Deus. Pelo menos 1 hora do seu dia para Deus. Isso não tem a ver com ritual, isso não tem a ver com um número. Isso pastor, quer dizer que quem ora 1 hora vai ter mais poder. Eu vou dizer, isso fala de fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus. Preste atenção. A oração nunca vai saciar a sua fome. A oração só vai aumentar o seu desejo de estar mais perto. Todo dia que eu orar 1 hora, ninguém vai ser... Aí eu vou me sentir realizado. Eu vou te dar uma notícia. Não vai, não. Você vai querer orar mais. Vai querer mais. O Benihim diz uma coisa muito interessante. Ele diz, não busque a Deus para obter poder ou autoridade. Busque a Deus para obter intimidade.
o poder e a autoridade vêm como consequência. É isso aí. Falou tudo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, pessoal, para os que estão perguntando aqui aonde vai ser o evento em São Paulo, o evento vai ser em São Paulo, capital, no templo da Igreja Evangélica Missão Urgente. Quem quiser entrar no Google aí para pesquisar a questão de endereço, mas aqui nos stories do meu Instagram, você vai encontrar a postagem e o link para você se inscrever, tá? A razão do porquê nós estamos coletando inscrições para São Paulo e Brasília é porque a procura está muito grande e há um limite de assento. Então, São Paulo é um lugar imenso. Se a gente não tiver um certo controle, daqui a pouco a coisa extrapola o limite e a gente não sabe depois o que fazer. Então, há um limite de assento. Por isso que tem inscrição lá. A inscrição é gratuita. Você pode dar uma oferta se quiser. Se não quiser, é gratuito de qualquer maneira. Tá? Então, quando terminar a live, você pode entrar nos stories. Eu vou checar se já tiver expirado, porque os stories expiram a cada 24 horas. Se tiver expirado, eu vou postar de novo, com um link para você clicar e se inscrever, tanto para São Paulo como para Brasília. Perfeito. Amém? Amém. Fica à vontade. Pode orar, pastor Valmir. Amém. Eu quero, em nome de Jesus, declarar nesse momento sobre a sua vida, você que está nessa live, nos ouvindo agora, eu quero declarar que uma chama se reacende novamente no seu coração. Eu declaro que você viverá os sonhos que Deus tem liberado sobre a sua vida. Meu querido, em nome de Jesus, hoje Deus está plantando uma semente de avivamento em sua vida. Eu declaro que o ano de 2023 vai ser um ano que você vai experimentar a alegria de viver uma vida de oração como você nunca viveu. Você vai se reapaixonar por Deus, você vai se reapaixonar pela oração, você vai viverá intensamente esse tempo na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu te abençoo, eu te abençoo. E todo engano, mentira de Satanás, que te afasta desse lugar em Deus, todo o engano que Satanás colocou na sua mente, dizendo que a sua oração não é respondida, que você não é escolhido, que você não é separado, eu declaro, você faz parte do exército dos avivalistas desse último tempo. Eu declaro que você faz parte dos pregadores. Deus vai te usar em milagres, em cura. Deus vai te usar debaixo de uma unção, em pregações. Você será levado a lugares que você nunca imaginou. Você será uma referência na sua cidade, na sua família. Querido, eu declaro, chegou a sua hora, chegou a sua vez, chegou o seu momento, nada vai te segurar, nada vai te deter. Sobre ti está a palavra do Senhor. A unção já foi liberada, Jesus já soprou sobre a sua vida, o Espírito Santo clama dentro do seu coração por mais dele, por mais da presença dele. E eu declaro que nada vai te segurar, esse é o tempo. Deus vai arrumar o teu ambiente. Ouça o que eu estou te dizendo. Você não se preocupe com o teu marido, não se preocupe com os teus filhos, não se preocupe com as tuas finanças. Mergulhe em Deus. Deus vai trazer paz no meio da guerra. Deus vai arrumar esse caos. Preste atenção. Quando o Espírito Santo se moveu sobre a face do abismo, o caos deu lugar à vida. E eu declaro que através de um movimento do Espírito Santo, o caos da tua história vai mudar. O caos da tua casa vai mudar. O caos na tua igreja vai mudar. Deus te levanta como profeta nesse tempo, com um coração pastoral para mover. E se prepare, porque a tua igreja vai ser revolucionada por esse tempo, por esse mover do Senhor. Eu te abençoo, eu declaro sobre ti fogo de Deus, alegria do Senhor, vida do Senhor. 2023 vai ser o ano do surpreendente de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que ambiente, rapaz, que ambiente de glória, que ambiente maravilhoso. Eu não canso de dizer que uma das minhas maiores gratidões é eu ter vivido para viver esse momento. É o Senhor ter me mantido até agora para me permitir viver esse momento. Sem palavras, sem palavras, sem palavras.
Deus... Bom, gente, Deus abençoe vocês. Amém. Quem quiser conhecer o pastor Valmir pessoalmente, mais demais pastores, pastor Paulo Canuto, pastor William Leonardo, eu vou estar lá. Convidei também o apóstolo Marcelo Casagrande, vai estar conosco, a gente vai se conhecer pessoalmente, ele vai estar lá também, está nascendo uma parceria aí muito legal e que vai trazer frutos muito, muito gloriosos para o reino de Deus. Eu não tenho como frisar o bastante do quão importante é esse evento de abril em São Paulo. Eu não tenho como grifar para vocês. Se você está em busca de alguma coisa, o meu conselho é: saia do seu conforto e vá, tá? Contei essa história da Argentina com o pastor Valmir, mas aqui nos Estados Unidos, eu coloquei o meu grupo aqui de líderes da igreja aqui numa van que nós alugamos, e nós dirigimos 24 horas de Boston até a divisa da Flórida, só para sermos ministrados por um culto. Nós saímos daqui de van, dirigimos a noite inteira, paramos no caminho, dormimos, no outro dia continuamos 24 horas de volante, para encontrar com o John Kilpatrick de Pensacola, para ele ministrar sobre nós um culto só. Terminou o culto, entramos no carro e dirigimos as 24 horas de volta. Meu Deus. Às vezes você olha Deus fazendo algo tremendo na vida de alguém, você não entende por quê, você não sabe as loucuras que aquela pessoa já fez em busca do novo de Deus. Não espere a coisa chegar na sala da sua casa. Saia do seu conforto e vá buscar aonde quer que esteja. E a sua vida vai mudar, eu não tenho dúvida. E em julho vai ser na Igreja Betel. Termina falando sobre isso. É de 16 a 18 de julho aqui em Vila Velha. Meu Deus do céu. Vai acontecer lugar. Na tua gente. Inclusive, apóstolo, eu vi ele entrando aqui. Tem um pastor que é um discípulo amado meu, pastor Vanderlei, lá da Bahia, lá de Caravelas. Eu quero que você conheça esse homem. Ele está fazendo uma revolução lá em Caravelas. Pensa, você vai ter que dar um jeito de uma hora dessa ir lá em Caravelas, né? Eu já tô fazendo a ponte aqui, né? Ele está nos ouvindo aí agora e está presente, mas um homem de Deus, um homem abençoado. Você não pede, você manda, né, meu filho? Você está em outro nível aqui, ó. Onde você mandar, eu vou, rapaz. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quero falar. Deus te abençoe. Muito obrigado, viu, por essa 1 hora preciosa que você nos deu. Eu estou impactado. Eu imagino essas 160 pessoas. Eu estou impactado com essa live de hoje. Impactado. Amém. Deus te abençoe. Um abraço na Keila, um abraço nos seus filhos, essa igreja amada em nome de Jesus. Amo muito você. Uma alegria estar nesse tempo aqui. Amém. Um abraço a todos, gente.